Meus amigos, estamos aqui para mais um programa Adalberto Evangelista. Programa que tem a premissa de levar a palavra de Deus de uma forma diferenciada e aproximar a população dos órgãos públicos. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Jonas de Medeiros, estaremos conversando com ele sobre voluntariado. Jonas, por favor. Muito obrigado, Adalberto, por nos receber um pouco hoje para conversar sobre esse tema tão importante, não só para Joinville, mas para toda a sociedade no nosso contexto atual. As pessoas precisam saber que tem a possibilidade de se entregar, de se doar um pouco mais pelos outros, que o eu feliz a qualquer custo não pode imperar, né? A gente precisa devolver aos outros todo o bem que nós recebemos. E sempre que a gente recebe alguma coisa que não é tão boa, a gente devolve com um bem em dobro. Precisamos fazer a nossa parte, fazer esse ato para poder mudar um pouco a realidade, né? Não esperar só que os outros façam por nós aquilo que a gente pode fazer. Com essa introdução aqui, vocês já podem ver o que nós temos hoje para ouvir e para aprender, né? Mas, antes de iniciarmos diretamente no assunto, vamos saber quem é Jonas de Medeiros. E eu sempre costumo trazer, né, que eu não gosto de errar com as pessoas que se comprometem e tiram o seu tempo, a famosa colinha, tiram o seu tempo para vir aqui conversar conosco. Jonas de Medeiros, ele presta atenção no cara aqui, ó, escritor, professor universitário, consultor em gestão de negócios com mais de 15 anos de atuação, é mestre em educação com foco em políticas públicas, é especialista em comunicação integrada de marketing, bacharel em sistema de informação e técnico em transações imobiliárias, ex-secretário da Agricultura, e Meio Ambiente de Joinville, membro de diversos grupos de voluntariado na região de Joinville, com destaque especial, ele colocou aqui grifado, para o Rotary Clube de Joinville. Então este é Jonas de Medeiros. Sinta-se apresentado, meu amigo. Muito obrigado, Adalberto. Até eu vou começar com esse destaque especial para o Rotary. A família Rotary, ela tem um carinho especial no meu coração, porque foi através dela que eu conheci um pouco do que é o voluntariado. E o Rotary, como grupo de serviço, né, uma entidade composta por profissionais de diversos segmentos, ele tem essa característica das pessoas doarem aquilo que sabem fazer da melhor forma possível, no melhor tempo possível, junto com as suas famílias, com as suas relações, à comunidade em que estão. Diferente do que é o assistencialismo, que tu vai lá ajudar um caso em particular, tu vai ajudar uma pessoa muito específica ou uma família que muitas vezes precisa daquilo para poder sobreviver. O Rotary trabalha atendendo a comunidade de uma forma diferente. Ele trabalha desenvolvendo e aprimorando a forma com que a comunidade se encontra e como ela pode multiplicar isso para os cidadãos. Certo. Então, o Rotary tem essa característica. Paralelo a isso, a gente trabalhou em diversos grupos de voluntariado distintos. Alguns um pouco mais reservados, que não querem aparecer. Outros um pouco mais abertos, como os nossos bons grupos de amigos, né? Então... Antes que ele se aprofunde, que o cara começa a falar aqui, não para mais, cara. Começa a falar e vai embora. Né? Realmente, o cara fala. Então, antes de aprofundar no tema, quem é Boa pergunta. Quem é Jonas de Medeiros? Conta um pouquinho para nós, para quem está nos assistindo, um pouquinho da tua história e como foi essa tua iniciação no voluntariado. Perfeito. Bom, Jonas de Medeiros é marido de Elisiane Stempkowski, pai da Lívia de Medeiros, filho com muito orgulho de Humberto Alcântara de Medeiros e Iraci Medeiros, né? Sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e lá eu conheci o voluntariado no ano 2008 para 2009 com o Rotary International através de um convite de um grupo de amigos para poder participar de uma reunião de companheirismo
que é o foco, um dos focos do Rotary, fortalecer os laços e as relações, e a partir disso se doarem juntos à comunidade. Tu pode fazer voluntariado sozinho? Tu pode, mas uma andorinha só não consegue apagar um incêndio. O Rotary, ele fortalece as relações para que as pessoas juntas doem o melhor de si para poder beneficiar a comunidade e, ao mesmo tempo, colher para si o melhor dessa relação. Né? Não pense que o voluntário não ganha nada, ele se doa sem retorno. Não, ele ganha muito, principalmente a alegria de ver o sorriso das outras pessoas. Saber que ele pôde contribuir, que ele pôde ajudar. E no Rotary tem uma questão muito particular. Não são as pessoas que aparecem, é a instituição. Ele tem uma imagem pública muito forte. Somos mais de 1.200.000 rotarianos no mundo. A segunda instituição, além da Cruz Vermelha, que tem cadeira cativa na Organização das Nações Unidas, por conta do trabalho que desenvolve, principalmente em prol da vacinação, combate à poliomielite, e em prol do suporte aos desastres que têm ocorrido com mais frequência. Existe até um kit muito bacana, que é o Shelter Box, que ele é um kit de sobrevivência, né, baseado no sobrevivencialismo. Houve uma grande influência desse movimento mundial, das pessoas se prepararem para situações de crise, de emergência. Ele montou um kit para atender as comunidades nas situações mais diversas ao redor do mundo. Para nós entendermos aqui, então, além da Cruz Vermelha, é o Rotary que possui essa cadeira cativa, digamos. Dentro da ONU. É isso mesmo, cadeira cativa dentro da ONU ali. Então, para apresentação... Né? As outras cadeiras são todas ocupadas por nações, Sim. por estados confederados. O Rotary, ele não é uma nação, ele é uma organização apartidária, aterritorial, apolítica, deveria ser apolítica, Sim. e estar lá para atender, através do voluntariado e da doação de si, né? Ajudar o mundo a ficar um lugar melhor, mais sociável, mais saudável. E por conta disso ele possui uma cadeira na ONU e ajuda nas decisões, nos fluxos de processos, entendendo como é que estão os contextos, aonde ele pode intervir e auxiliar da melhor forma. Ele trabalha em parceria com a Cruz Vermelha ou cada um tem a sua atividade, é diferenciado? Cada um tem a sua atividade. A Cruz Vermelha trabalha diretamente com salvamento, com atendimento médico, né? E o Rotary trabalha nos mais diversos segmentos do voluntariado. Então, tu não precisa trabalhar apenas numa alameda, por exemplo, saúde, vacinação, desastres. Em Joinville nós temos mais de 10 Rotary Clubs, sem contar a Casa da Amizade, que é a Associação das Senhoras dos Rotarianos, sem contar o Rotaract, sem contar o Interact, são dos jovens, das crianças. E esse trabalho que todos nós desenvolvemos ali, principalmente, existem rotarianos que se doam muito há muitos anos. Famílias muito tradicionais de Joinville estão presentes no Rotary e fazem isso para consolidar a nossa Joinville da melhor forma, né? Que você pode atuar com o que você sabe fazer. Eu atuo hoje na questão muito mais de meio ambiente, até pela experiência que possuo, né? A parte de gestão do conhecimento, como consultor, como professor. Então, a nossa profissão vai conosco para dentro do Rotary e trabalha através disso para melhorar a comunidade. Por exemplo, nós queremos fazer um projeto para uma entidade, para uma escola. É o engenheiro do Rotary que vai estar envolvido, é um arquiteto do Rotary que vai estar envolvido, são as pessoas que trabalham no meio público, que trabalham na articulação política que vão estar envolvidos. Então, existem diversos segmentos de atuação e tende, normalmente, em cada clube a tu ter um representante de cada área profissional, né? Até para não haver, não é que não vai haver conflito. O conflito é produtivo quando tu troca ideias, mas é para privilegiar efetivamente a pluralidade, a discussão de ideias e fazer de forma mais abrangente possível soluções para uma comunidade. Ainda recentemente, através do meu Rotary Club, o Rotary Club de Floresta, nós fizemos um laboratório de ciências ali na região, uma escola,
né? Trabalhamos com doação de cadeiras de rodas através da campanha do Lacre Solidário, entre outras ações que são desenvolvidas para poder atender a comunidade da melhor forma, com discrição, porque não é a pessoa que aparece, é o clube, é a entidade, mas quem tem que se beneficiar é a comunidade, não são os indivíduos. Ótimo. Então, deixar-se planificado aqui, né, para nós, o trabalho voluntário do Rotary. Do Rotary. Além disso, o que pode nos falar mais a respeito de voluntariado? Que o voluntariado, até desse um toquezinho no início ali, eu peguei aqui, que tem essa possibilidade de fazer individualmente, Isso. como de uma forma organizada, né? Para ti, com o conhecimento que tens de voluntariado, deixa bem claro para nós aqui o que é fazer, o que é voluntariado, o que é fazer algo voluntário e qual é a melhor maneira realmente. É trabalhar sozinho, já falasse ali que é mais complicado, mas deixa bem claro para nós esse voluntariado aqui, além do que já tens colocado aqui. Boa pergunta, Adalberto, boa pergunta. Quando a gente fala voluntariado, a gente está pensando muitas vezes em ações de grande impacto para mudar a sociedade e mudar o mundo. Não necessariamente isso é verdade. A gente pode trabalhar o voluntariado de forma simples, mais objetiva e mais dedicada para mudar a nossa realidade e o nosso entorno. Vou recorrer pela última vez a uma premissa do Rotary que é: pense globalmente e haja localmente. A gente, para trabalhar com voluntariado, a gente precisa pensar sempre em atender o nosso próximo mais próximo, a nossa comunidade. Como que eu posso fazer isso? Eu não preciso necessariamente ter um grupo. Um grupo é mais fácil em alguns aspectos, mas eu posso trabalhar através da minha comunidade religiosa, através da minha associação de moradores, através da minha família ou sozinho. Se eu vejo que tem moradores de rua próximo da minha rua, por que não pegar e fazer marmitas, por exemplo, num domingo que sobra de almoço, faz um almoço um pouco a mais, prepara umas marmitex direitinho, acabou o almoço, lavou a louça direitinho, bota dentro do carro, bota dentro da sacola, vai visitar essas pessoas. Elas muitas vezes passam o dia inteiro sem nada para comer. Não vai resolver o problema, mas vai provocar uma mudança gigantesca em como elas se sentem, porque elas vão entender, essas pessoas que recebem, que elas não são transparentes, elas não são isentas da sociedade, alguém as enxerga. Alguém as enxerga. Alguém as viu. Isso é uma forma. Outra forma é a gente procurar ajudar nos nossos grupos, procurar ajudar nas nossas igrejas. Eu sou católico, né, tenho o núcleo da comunidade ali onde eu moro e sempre precisam de ajuda para fazer ações sociais. Eu vou lá, vou ser voluntário, meu nome está à disposição. O que vocês precisam? Né? Muitas vezes vão dizer, a gente nesse momento não precisa de nada. Ok, então deixa meu contato, meu nome, meu telefone, eu estou à disposição. Associação de moradores, no condomínio do meu prédio, na minha rua. Isso só é se colocar à disposição do próximo sem precisar esperar que o próximo realmente precise de alguma coisa. Porque quando ele estiver precisando é fácil. Você vê que ele está precisando, aí tu vai lá em socorro. O socorrista, ele é um baita voluntário. Mas não é só naquela hora que ele precisa. Muitas pessoas precisam, às vezes, que você demonstre interesse por elas. Nós temos um grupo em Joinville maravilhoso, que faz um serviço incrível chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. São voluntários que se dispõem a estar um período do seu tempo lá esperando uma ligação que pode não vir, com a graça de Deus. Mas se vier, pode significar a diferença entre a vida e a morte de alguém. Porque as pessoas que procuram o CVV estão no limite daquilo que podem suportar da sociedade, da convivência, do isolamento, dos problemas. E eu estava falando, pensando aqui já, a mente começa a viajar, né? É gostoso isso, né? Começa a viajar. Eu tenho, e eu imagino que você também tem esse entendimento, que voluntariado é aquele momento que alguém te liga ou que
na rede social apareça alguma coisa, necessitado disso ou daquilo, mas Não é além disso, É estar, antever. é se colocar à disposição antes da necessidade aparecer. Porque quando a necessidade aparece, muitas vezes já passou o tempo de poder ajudar. Já foi o limite entre você conseguir mudar a realidade de alguém ou você só tentar fazer um paliativo. Necessário, sim. E não tem discussão. Mas se você puder evitar que aquela situação chegue àquele ponto, é mais importante. Né? Muitas vezes se colocar num grupo de contação de histórias para idosos, né? Não sei o que eu vou fazer, quero começar com voluntariado. Tu gosta de ler, gosta de contar histórias? Nós temos inúmeras casas de acolhimento de idosos em Joinville. Já pensasse em pegar um livro de historinha infantil e visitar um deles? Gente, vocês gostariam de ouvir uma história para passar o tempo? Tá pegando? Vamos ler, vamos conversar. Dê atenção a um idoso. Nós temos casas de acolhimento de crianças com medida protetiva, abandonadas, muitas já em situação de orfanato, de acolhimento. Vai lá, tira uma tarde, um sábado, um domingo, vai lá conversar com eles. Não é, o que você tem? Ou me conta a tua história. Não, isso é invasivo. Mas deixa a pessoa, se coloca à disposição. Se ela se sentir à vontade para contar a história dela, é muita história. Agora, se ela não se sentir à vontade, compra uma cuca, compra um bolo, faz um rancho de final de semana, leva para uma família carente, para uma comunidade, entrega, sem querer invadir, mas trouxe para dar uma ajuda. Todos nós conhecemos alguém que precisa toma um café lá com os idosos ou com as crianças, participa do momento ali. Eu sou praticamente vizinho de um lar de acolhimento de crianças. E eu ouço do outro lado do muro quando alguém chega lá para visitá-los que não é da família ou não é conselho tutelar ou alguma coisa assim, que vai passar um tempo lá com eles. A alegria, ela é perceptível e dá para ouvir além do muro que separa ali as residências. Então é muito interessante o que estás falando, cara. Final de ano agora nós reunimos um grupo de amigos despretensioso. Pessoal, precisa a gente fazer uma ação de final de ano, né? A gente vai gastar dinheiro com tanta coisa, fazer um churrasco, uma comida, uma bebida, ok, festa, mas vamos pegar uma parte disso, vamos transformar numa ação. Cada um botou a mão no bolso, tirou 100, 200, a gente foi juntando os recursos, juntamos um bom valor, tivemos pessoas que podem doar mais, que doaram significativamente. Quem não pode, doou o que podia. Ninguém olhou o quanto. Cada um estava doando. E ninguém sabe o quanto o outro doou, porque isso é a prestação de contas que a gente faz depois, por exemplo, ela não traz quem doou o quê. Sim. Mas só que houveram X doadores, atingimos tanto valor. Entramos em contato com uma casa de apoio de crianças com medida protetiva. Foi indicação de uma das pessoas que ajudou. Tinha 7 crianças lá em acolhimento. Podia chegar mais 2 até o final do ano. E o que a gente fez? Montamos 7 kits de roupas, cueca, calcinha, bermuda, blusa, né, que precisa, criança gasta roupa muito rápido, muda de corpo muito rápido, e fizemos uma cesta de Natal para cada um. E ainda deixamos 2 em reserva e levamos lá para eles. Fomos um domingo de manhã lá fazer a entrega e, Adalberto, não tem como descrever a sensação daquelas pessoas serem vistas. O ato, o objeto que tu está doando, o que tu está fazendo, muitas vezes ele passa despercebido, pode parecer bobo, mas criança quer ser criança. Criança quer um doce no final do ano, isso aquece o coração, quer ganhar um presente, né? E ela quer ser notada. Quando nós chegamos, tinha um rapaz, um adolescente, uns 17 anos, mais reservado, cara fechado, meio marrento, né? Cumprimentou de longe. Na hora de sair, ele me deu um abraço, cara. E sabe aquele obrigado, foi o que eu senti. Ele se desarmou, porque
Tudo que ele queria era que alguém notasse ele. E esse alguém a família não notou. Teve problema com os pais, teve problema com a comunidade de que está, muitas vezes no trabalho, que alguns já estão tentando trabalhar. Então, ser voluntário é estar à disposição, não somente nos grandes eventos, nas grandes mobilizações. Nesses momentos é importante sim também estar presente, participar. Quando um outro grupo está fazendo uma ação de voluntariado, tu vê um carreteiro, uma feijoada, poxa, vai lá e participa. Tu não precisa trabalhar, mas vai lá, compra um almoço daquele. Não, mas eu não gosto de feijão. Melhor ainda, compra 2, 3 marmitas, viu alguém que precisa, meu querido, acabei de comprar, pensei em você. Tá. Isso vai mudar a vida de alguém, porque ele vai ser visto. Não vai resolver o problema dele, mas vai dar o calor no coração que ele precisa para ter forças. Resumindo aqui, o que o nosso mestre, né, Jesus nos disse, né? Nos colocar no lugar do próximo. Então, o voluntário, ser voluntário, o voluntariado, em poucas palavras, além de tudo isso, né, que foi falado e que é claro, cristalino, mas ser voluntário é conseguir se colocar no lugar do próximo, no lugar do outro, ver as coisas antes que elas aconteçam. Então, eu consegui descer do pedestal em que estou, do salto em que estou, do lugar em que vivo, e conseguir ver alguém ao meu lado que está precisando de mim para alguma coisa ou está carente de algo. Muito importante isso, interessante. Tem uma parte que a gente sempre acaba entendendo errado no voluntariado, no servir. Servir é um ato de amor. Quanto mais você serve, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais tu ganha. Quanto mais você se doa e ama, mais você recebe e é amado. Então o universo te devolve multiplicado aquilo que tu faz pelas pessoas. Não vou nem entrar na questão de Deus, porque isso é óbvio, não precisa dizer, né? Mas tudo corrobora e te devolve aquilo que você faz pelos outros, inclusive de mal. Tá? Infelizmente, inclusive do que tu faz de mal para os outros volta para ti. Mas quando você faz, você não precisa querer mudar o mundo de uma vez. Não tente resolver todos os problemas que existem. Comece resolvendo as pequenas coisas. Dê atenção às pessoas de forma individual no começo. Atenda muitas vezes alguém que bate à tua porta. Você não precisa fechar o vidro, você não precisa se trancar dentro de casa. Muitas vezes aquela pessoa não precisa de muito, ela só precisa ser reconhecida. Tu não precisa dar nada. Tem um quilo de alimento, tem uma refeição para mim, eu não tenho em casa. Mas eu não vou ignorar a pessoa. Boa tarde, bom dia, boa noite. Infelizmente hoje eu não posso ajudar, talvez na próxima. Mas você está bem? Quer um copo de água? Né? Como é que está sendo a tua caminhada? Deixa a pessoa sentir que ela é alguém. Torna essa pessoa visível para a sociedade. Hoje todos nós conectados o tempo inteiro, hiperconectados, não reconhecemos mais as pessoas. Tem gente que conversa com o colega, com a esposa, com a família pelo WhatsApp. É verdade. E as pessoas precisam de se relacionar. Isso não é nenhum grande segredo. O ser humano é um indivíduo social e ele precisa de relacionamentos para viver. Então, seja voluntário nisso, comece por aí, dando atenção às pessoas. Seja muitas vezes o ouvido, os olhos para aqueles que estão sendo negligenciados ou esquecidos na sociedade. Você não vai mudar o mundo, mas tu vai mudar o mundo de alguém. Embarga, né? A voz embarga, porque nós que vivemos esse meio público, né? Não vou avançar nisso aqui, no meio público e sempre estamos envolvidos com alguma coisa e ficar pensando nisso, comentando sobre isso e
servir, ele nos traz resultados tremendos, fantásticos, nos traz um deitar a cabeça no final do dia com dever cumprido, com aquela sensação, conseguir fazer. Felicidade de ter feito de algo. ter feito algo, verdade. Isso é real, tá? Quando conseguimos fazer algo, mesmo que não consiga resolver tudo que a pessoa está precisando no momento, ou está querendo, está em busca ali, mas pelo simples fato de ouvir, de dar um tempo, de conseguir parar e ouvir, já a sensação ela é assim, não tem como descrever, não tem como. Muitas pessoas tentam começar o voluntariado com grandes ações. Isso é outro assunto aí, né? Isso. Querem crescer, fazer e mudar a sociedade e se frustram quando descobrem que não conseguem mudar a sociedade no estalar de dedos. Precisa ser feito um trabalho de formiguinha e muitas vezes a relação entre as pessoas que se juntaram para fazer o voluntariado é a peça-chave para elas terem força para poder dar o tempo de maturação de uma ação social, que não é mágico, não acontece do dia para a noite. E infelizmente, por causa dessa necessidade de resultados imediatos, de grandes ações, as pessoas se frustram e se afastam do voluntariado. Elas têm que entender que o grande voluntariado são as pequenas ações. Aquelas que mais têm impacto, que podem mudar a vida de alguém, é quando tu pega um aluno que não quer estudar e você mostra para ele o gosto pelo estudo, pela leitura, e ele te devolve um dia sendo alguém de respeito na sociedade. Não precisa ser um médico, um doutor, alguém de valor, moral, ética, religiosidade, espiritualidade, caráter, vem muitas vezes da ação voluntária pelo exemplo. Então tu não precisa mudar um mundo, mude o mundo de uma pessoa. E fazendo isso você, além de não se frustrar, você começa a entender como o mecanismo funciona e aos poucos tu vai alçando voos maiores, vai fazendo outros grandes movimentos. Comentasse antes de vida pública. Todos nós que temos vida pública, nós temos obrigações com as pessoas que nos acompanham. Uma obrigação de ensinar pelo exemplo, obrigação de fazer pelo exemplo, de dar aos outros a receita de que o agir correto vale a pena, de ter caráter vale a pena, sem contar os resultados práticos das nossas atividades. Só que, acima disso, nós precisamos lembrar que competimos com o joio. Infelizmente, existe no meio do voluntariado politicagem, existe no meio do voluntariado pessoas que querem benefício próprio, grandes negócios, vantagens, ou às vezes até prejudicar alguém através de uma sabotagem, de alguém que está fazendo um bom trabalho, está se destacando, ele vai lá e sabota. Nada disso faz parte do voluntariado, isso faz parte de jogos. As pessoas que vivem o lado obscuro da vida pública. O voluntário, por si só, ele não aparece, não precisa aparecer. O que aparece são os resultados, as ações. E se lá na frente a gente tiver uma pessoa com vida pública, vida política, que seja de fato um voluntário, ele vai saber viver a vida pública e política dele de forma que a sociedade seja melhorada. Uma continuidade daí, né? Uma continuidade. Uma continuidade. Então não há necessidade de mudar nada, mudar a passada, mudar não. É só continuar o que já vem fazendo. E olha o histórico das pessoas públicas que são voluntárias. Às vezes a gente tem o joio e ele se disfarça muito bem de trigo. Sim. Precisamos identificar quem são essas pessoas para saber quem são e nos espelharmos nelas para não sermos iguais. Vamos trabalhar sempre da forma correta. Por favor, Valeu. repita. lá na câmera, repita isso aí, por favor. Precisamos efetivamente identificar quem é o joio no meio do trigo,
Não para fazermos igual, mas para sabermos o quem são e o que fazem para fazermos diferente. Não sejamos joio, vamos ser trigo, vamos semear ao mundo. Verdade. Meu amigo, a nossa hora avança, né? Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu te dou a liberdade de, já finalizando a tua fala, colocar algo ainda mais que seja interessante, que queiras acrescentar neste programa nosso hoje aqui sobre voluntariado. Adalberto, se eu puder falar assim abertamente, o que falta ser dito é que existem grandes expoentes do voluntariado em Joinville, grandes expoentes positivos e negativos. Saber quem são para poder identificar o trabalho e ajudar aqueles que fazem um trabalho sério é um grande passo a ser dado. Mas mais do que isso, não cometer os mesmos erros dos outros. Voluntariado não é para benefício próprio. Voluntariado não é para holofote, não é palanque, né? Não é partido. Voluntariado é doação, é servidão. Quanto mais eu sirvo, mais eu tenho prazer em servir. Quanto mais eu me dou, mais eu tenho prazer em me doar. E se formos observar, em Joinville nós temos pessoas com um histórico e entidades com um histórico maravilhoso. Não sabe por onde começar? Procure essas pessoas. Procure essas entidades, se coloque à disposição. Seja na tua igreja, seja na tua escola dos teus filhos, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro. Busque alguém para ajudar. Mas não vá com a ambição de que eu vou mudar o mundo. Vá com o entendimento de que são pequenas ações, uma sucessão de pequenas ações que você constrói e edifica o caminho a ser seguido. Então é importante, né? Você não pode se frustrar se aquilo que você idealizou não aconteceu. Porque aquilo que você fez, por menor que seja, mudou a vida de alguém. Com certeza. Certo, meu amigo? Muito obrigado, de verdade, Roberto, pela oportunidade de conversar um pouco sobre voluntariado e de acompanhar a tua história. Estamos aqui à disposição sempre. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e você que nos assistiu. Depois vai aparecer aí na tela para vocês a nossa rede social. Nos siga lá, comente, compartilhe, siga-nos, tá? E fica à vontade que logo, logo novas coisas virão, coisas boas continuarão vindo aqui para conversarmos com vocês. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Um grande abraço.